Nosso bate-papo. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui na Rádio Mais Mais FM. Tudo bem para cada um? Rádio Mais Mais FM. Muito mais sucesso. Rádio Mais Mais FM. Muito mais você. Rádio Mais Mais FM. Estamos ao vivo na Rádio Mais Mais FM. Fala, galera, estamos ao vivo na Rádio Mais Mais FM, direto também no meu Instagram, Jackson Chirin Oficial. Estamos ao vivo aqui hoje. Nós vamos iniciar um bate-papo às 18h30, já iniciamos, né? Ao vivo, sobre aqueles problemas, sabe? Aquelas dificuldades, aqueles vazios, tudo aquilo que todo ser humano sente. Sabe aquilo que o ser humano tem lá dentro, escondidinho? Nós chamamos de problemas. E hoje nós vamos estar falando sobre esses problemas versus vida extraordinária. Por isso que agora nós estamos entrando ao vivo e nós vamos começar com esse bate-papo aqui na Rádio Mais Mais FM. Falei. Muito bem. Muito bem-vindo você no meu Instagram, muito bem-vindo você que está aqui na Rádio Mais Mais FM, ao vivo comigo. Você pode acessar lá www.radiomaismaisfm.com.br e a gente vai bater um papo essa noite, tá bom? Nós vamos bater um papo sobre um tema muito pertinente, um tema muito bacana da gente falar, que é sobre aqueles problemas que a gente tem. Sabe, aqueles vazios que todo ser humano acaba sofrendo, acaba passando no decorrer da sua existência, versus a vida extraordinária, aquela vida que de fato vale a pena ser vivida. No caminho, né, que eu estava vindo para cá, eu senti um calor muito grande. Mesmo com o ar-condicionado ligado, mesmo em meio a toda a proteção, eu estava sentindo um calor muito grande. E aquilo foi uma dificuldade bem grande para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali, aquele calor, sabe? Dr. Elias depois vai bater um papo com a gente também, explicando o funcionamento da mente, essas coisas todas, bem bacana. E voltando ao calor que eu senti, e eu notei que havia pessoas também sentindo calores, que estavam caminhando junto comigo ali. Só que eu estava feliz da vida, dando um sorriso. Sabe aquele calor, sentindo um calor, um negócio estranho? Mas eu estava sorrindo, estava feliz. A minha vida estava transbordando naquele momento que eu estava vendo. E outros do lado eu olhava, muito provavelmente também sentindo aquele mesmo calor, sentindo aquela mesma reação, mas estava ali com um sentimento, um semblante muito triste. E aí me veio na mente, será que essa pessoa está tendo algum problema? Ela pode estar tendo problema o mesmo que eu estou tendo, que é o calor, mas ela pode estar também tendo algum outro problema, que é um problema físico, talvez, ou psicológico, ou algum problema, enfim, que ela deve estar passando. E o que acontece? Acontece que nós somos envolvidos por muitos problemas. Hoje, eu vindo para cá, eu tive esse problema do calor. Porém, todo dia nós temos algumas coisas para enfrentar, alguns problemas para enfrentar. Isso é muito a realidade de cada um. Então, quando nós falamos do tema alcançar uma vida extraordinária, ou versus o problema, aquele trauma, aquela dificuldade, nós precisamos primeiro individualizar as coisas. Porque o mesmo problema que talvez eu tenha sentido não é o problema que o outro sente. E aí isso tem uma explicação científica, que nós fomos criados de uma maneira muito individualizada, muito personalizada. E o mundo hoje ele não é personalizado, o mundo hoje ele é linha de produção, ele é muito generalista. Esse mundo que nós vivemos, a realidade que nós estamos vivendo e existindo, é de fato um mundo onde todas as coisas que a gente se envolve, é necessário a gente ser colocado dentro de uma caixinha.
Nós precisamos ser colocados dentro de um padrão. Então vamos lá, você começa a trabalhar, você tem um padrão a seguir dentro do teu trabalho. Quando você chega na tua casa, tem um padrão que foi estipulado dentro daquela casa. Então todos os lugares que você vai, existe um padrão. Recentemente, tem um ano e um pouquinho, eu mudei de prédio. E o prédio que eu passei agora a morar, ele estava cheio de condutas e normas. E eu precisei me adaptar dentro daquela realidade. Porém, a nossa vida, ela não é como a nossa casa, não é como o trabalho, não é como o prédio que você muda. A nossa vida, ela é envolvida por verdades interiores, por individualidade, por personalidade nas nossas personalizações. Ou seja, Jackson, você está muito filosófico hoje. Você nasceu do jeito que você nasceu e está tudo certo. É assim mesmo que você tem que estar. Porém, você precisa respeitar a verdade pela qual você nasceu. Então vamos lá. Você nasceu com as suas qualidades, com os seus dons, com os seus talentos, com tudo aquilo que é verdade para você. E essa verdade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser entendida e ela precisa ser, então, atuada nos momentos que você vai estar. Por que eu dei essa introdução? Porque hoje nós vamos falar sobre os problemas versus vida extraordinária. E uma vez que você percebe que você é individual, que você tem a sua vida, sua particularidade, e o que pode ser satisfatório para você pode não ser para uma outra pessoa, você começa a entender então que você precisa lidar com a realidade do problema de uma maneira também individualizada. E a mesma coisa que você precisa lidar é com a verdade de que uma vida extraordinária, ela é também individualizada. Ok? Então, partindo desse princípio, o que é o problema e o que é a vida extraordinária? A vida extraordinária é aquilo que é satisfatório, aquilo que é pleno, aquilo que é algo agradável para você. Por exemplo, o que é você ter uma experiência extraordinária ou uma vida extraordinária dentro de um hotel? O hotel mesmo, o lugar onde você vai ali se hospedar. Você pode estar entrando dentro desse hotel com uma expectativa muito grande, que ele seja 5 estrelas. E quando você chega lá, aquele hotel ele é 3 estrelas. No momento que você encontra com alguns problemas ali daquele hotel, porque ele vai ter problemas em relação aos 5 estrelas, porque ele é 3 estrelas, você vai ter um problema muito grande ali a enfrentar. E a vida extraordinária com aquele hotel ele não vai acontecer. Por quê? Porque você tem uma expectativa voltada para o hotel que ele seja 5 estrelas. Infelizmente ele é 3 estrelas. Agora vamos para um outro cenário. Imagina que você está na expectativa de chegar num hotel que ele seja 5 estrelas. Porém ele é 7 estrelas. Quando você chega lá, você olha aquele hotel e você vê que ele tem algo a mais do que você esperava. O que vai acontecer? A sua experiência será extraordinária em relação àquele hotel. Então veja, você terá algo extraordinário na sua vida ali junto com aquele hotel. Então a vida extraordinária, ela se inicia, na verdade, no momento da expectativa. Então depende da expectativa que você tem em relação a algo que você vai conseguir viver e desfrutar de uma vida que de fato vale a pena. Então você está vivendo algo na sua vida e talvez você está um pouco frustrado. Por quê? Qual que tem sido a tua expectativa em relação àquele determinado ponto? Isso é o primeiro ponto que nós precisamos entender quando nós falamos sobre vida extraordinária. É a expectativa. Qual que é a expectativa sobre uma vida extraordinária? E ao longo dessa minha caminhada, que já beira aí mais de 20 anos, que eu tenho pelo menos observado a vida extraordinária, eu tenho visto que as pessoas, elas não têm muitas vezes expectativas sobre muita coisa. Se você for ver, a pessoa muitas vezes está trabalhando em um local e ela não tem muita expectativa, além daquilo que ela está vivendo.
Aí eu converso com pessoas que têm família, e aí eu pergunto qual que é a expectativa sua em relação à sua família. Muito curioso, elas não têm muitas expectativas em relação à família. Quando eu converso com algumas pessoas sobre qual que é o futuro, aquilo que ela deseja para os próximos anos na vida dela. Engraçado que ela não tem expectativa em relação a um futuro. E quando a gente chega, principalmente no final do ano, que a gente vê as pessoas ali criando muitas expectativas em relação ao próximo ano, a gente também observa que muitas vezes as pessoas elas não têm expectativa para o próximo ano. Na verdade, elas têm simplesmente um desejo de que algo aconteça em relação ao próximo ano. A expectativa ela vai um pouco além disso. Então, vida extraordinária começa na expectativa. Que expectativa você tem em relação aos seus problemas? Nós vamos falar sobre problemas versus vida extraordinária. Então, nós já falamos aqui sobre a expectativa, que ela está introduzida dentro do parâmetro vida extraordinária. E quando você tem um problema, você consegue identificá-lo e você consegue falar muito rápido sobre esse problema, você consegue citar, você consegue explicar. E no momento que você faz isso, você agora começa a apresentar esse problema de uma maneira, de uma visão mais ampla. Então vamos lá, você agora está me explicando que você tem um determinado problema. Problema financeiro, Jackson. Ok. Você iniciou a tua carreira profissional, você até ganha bem, só que você não consegue equilibrar as suas finanças. Então o financeiro é algo que tem gerado problema na sua vida. Como que você vai então viver uma vida extraordinária na questão financeira? Porque você tem um problema financeiro, você sabe que você tem um problema, e como que você consegue viver então uma vida extraordinária com esse problema? Você começa pela expectativa em relação a quando vai acabar esse problema. Jackson, são valores altíssimos que eu adquiri aí ao longo da minha vida. Como que eu vou resolver esse problema? É justamente o que eu estou falando sobre a expectativa. Porque quando você entra numa vida extraordinária com a expectativa de solucionar um problema, a sua vida ela começa a caminhar, a sua vida ela começa a andar com ênfase naquilo que você precisa resolver. E a vida extraordinária ela é justamente o oposto a isso. A vida extraordinária não é você chegar lá no fim para depois você conseguir, então, viver essa vida. A proposta é você trilhar um caminho, mesmo com esse problema, tendo a vida extraordinária. Então, vamos lá. A expectativa é viver uma vida totalmente que vale a pena viver, ainda enquanto eu não solucionei esse problema. Está entendendo? Então você tem um problema financeiro, isso não é algo mentiroso, isso é algo real, não é uma ilusão, não, você não está vivendo no mundo de Bob, mas você está fazendo o quê? Você está entrando numa realidade de que você quer viver algo extraordinário na vida financeira. Então nós já partimos do princípio que a tua expectativa tem que ser: eu vou resolver esse problema, porém eu tenho que passar por um processo. E esse processo que eu vou passar na vida financeira, ela precisa ser acompanhada de satisfação, de alegria, de felicidade. Nossa, como que eu vou fazer isso? É você conseguir entender que o percurso ele precisa ser vivido com a expectativa correta de que nós vivemos uma vida que vale a pena durante o percurso e lá no fim nós continuamos vivendo essa vida que vale a pena ser vivida. Então, na vida financeira, claro que você vai precisar entrar em alguns processos, claro que você vai precisar muitas vezes se organizar, muitas vezes fazer algumas análises sobre tudo aquilo que você está vivendo, o que te levou a chegar nessa realidade, o que foi que influenciou a tua vida para que você pudesse tomar algumas decisões e quais as consequências que essas decisões elas chegaram até você, por isso que você hoje vive essa realidade de uma vida financeira talvez com dificuldade, com problema. Teu problema é financeiro.
Do outro lado, nós temos também alguns problemas pessoais, pessoas que têm dificuldades com a realidade dela no que tange a pessoalidade. Ela tem alguma dificuldade, algum trauma, algum medo, um receio. De fato, ela vive algo muito difícil nessa área da vida dela. Como que ela vai viver uma vida extraordinária se ela tem dificuldade, por exemplo, com insônia? Ela não dorme bem. Como que ela vai viver uma vida extraordinária se ela tem uma dor crônica, talvez no seu corpo? Como que ela vai viver uma vida extraordinária se ela tem algo que, de fato, faz ela se apresentar com esse problema? Pois bem, uma vez que você identificou, é o mesmo princípio. Você precisa entender que esse problema é algo que você está, mas você não é assim. Todo problema, ele tem uma origem. E toda a origem, ela tem uma abertura para que seja, de fato, ali modificado, transformado e atuado. Então, quando você identifica que você tem um determinado problema nas questões pessoais, uma dificuldade, ela vai ter que ser tratada também, assim como as outras áreas. Elas precisam ser atuadas. No entanto, a mesma coisa funciona para que você consiga vencer esses problemas e ingressar no percurso já com vida extraordinária. Como assim, Jackson? Você vai começar a trabalhar a vida extraordinária junto com esse problema. Você tem esse problema, ele não sumiu para você ter a vida extraordinária. Você terá a vida extraordinária e posterior a isso você vai então conquistando as coisas e acompanhando aquela vida, aquela satisfação. E aí talvez você me pergunte, mas como que eu vou viver uma satisfação mediante ao problema? Como será, Jackson, se eu tenho problema? É porque você ainda não conseguiu enxergar que, de fato, o problema, ele não te representa. O problema, ele é apenas uma realidade que você está enfrentando, no entanto, não é você. Então, parte por esse princípio. No momento que você entra dentro desse princípio, entendendo isso, e aí sim você começa a já se desenvolver dentro da vida que vale a pena ser vivida. E tudo isso que eu te falei, talvez algo muito longe de uma realidade, algo muito filosófico. E é de propósito mesmo que eu falo muitas vezes de uma maneira mais filosófica, porque eu quero que você possa estimular sua mente para que você possa tomar algumas decisões. Tudo nas nossas vidas, ela precede de decisões. E quando a pessoa chega num determinado problema, ou quando ela chega numa determinada vida extraordinária, ela chegou até nesse momento justamente porque ela adentrou e ela tem consequências dessa decisão que ela tomou. E toda decisão ela precede de muitas emoções. E essas emoções elas são às vezes positivas ou negativas. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa trabalhar a vida extraordinária dentro de decisões, e é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, você não entendeu nada até agora, fica tranquilo. O que vai acontecer a partir de agora é o teu entendimento sobre como que você funciona, e depois que você entendeu o que você funciona, você vai conseguir entender os seus problemas e conseguir fazer problema versus vida extraordinária. E hoje, para a gente bater um papo também aqui, eu quero chamar Elias Selaib, para a gente bater um papo junto aqui. Ele está só me olhando lá, ele também não entendeu muito o que a gente vai conversar hoje, hein, Elias? Pode vir aqui com a gente. E se você quiser também, você pode acessar o site www.radiomaismaisfm.com.br. Você pode acessar ali o bate-papo, você pode entrar no bate-papo e vou até mandar um olá aqui, e você pode mandar a sua pergunta direto na Rádio Mais Mais FM, ok? Você pode acessar lá e você mandar a sua pergunta para a Rádio Mais Mais FM. Elias, se apresenta para o pessoal aqui do Instagram, se apresenta aqui para o pessoal
da Rádio Mais Mais FM. Vamos trocar uma ideia aqui, eu vou até puxar essa. Olá, boa noite, Jackson. Obrigado pelo convite mais uma vez, aqui por esse convite de poder participar da Rádio Mais Mais FM, né? Tá fazendo sucesso, o pessoal tá gostando muito aí da programação diária que a Rádio Mais Mais FM oferece. Muito bacana a programação de segunda a sexta, e o sábado gospel também, né? Que diferencia, então, durante a semana. Muito legal, gostei da programação, a programação está muito boa. E aqui para o pessoal do Instagram, que são os seus convidados, né? E também compartilhei com os meus amigos e seguidores do Instagram o convite que você me fez. Eu agradeço a todos essa oportunidade. Muito bem, Jackson. Para quem não me conhece, eu sou advogado, sou pastor, eu tenho uma história com muitas experiências, né? E eu quero compartilhar essas experiências com vocês, na medida do possível, alinhando neste teu tema, né, da vida extraordinária. E quero deixar aqui um alerta para você que está nos assistindo, já com permissão aqui do Jackson, para que você não entenda isso como arrogância, porque muitas vezes nós falamos com tanta convicção que parece até que nós estamos arrogantes, né? Nossa, cara arrogante, cara metido, como se fosse... Não, nós queremos compartilhar as nossas experiências, compartilhar o que nós reunimos durante a nossa trajetória, tanto na vida acadêmica, como na vida secular, na vida normal, na vida social, as nossas experiências, para juntos podermos alcançar esta vida extraordinária. Então, desde agora eu agradeço. Muito bacana. E vamos lá, Elias, o que é para você o percurso para que você possa tirar esses problemas da tua vida? Conhecendo um pouco sobre a vida extraordinária, onde nós entendemos que a vida extraordinária ela não está só no fim. Não é quando você conquista algumas coisas, né? Para você que está nos escutando, muitos acham que ter vida extraordinária é ter dinheiro, simplesmente. Ter vida extraordinária é ter uma vida bem-sucedida nas questões profissionais, ou ter uma realização de um sonho. A vida extraordinária ela está fundamentada sobre um percurso que você caminha. E não existe fim, na verdade, né? Você precisa percorrer o caminho. E nesse meio tempo, no meio do teu percurso, existem problemas. E o que é para você o enfrentar um problema de alguém que já tem a vida extraordinária? Porque quem não tem a vida extraordinária, a gente já sabe. Vai reclamar, vai se queixar, vai trazer um monte de problema aqui, mais ainda do que ela já tem enfrentado. Mas a quem já conquistou, quem já alcançou vida extraordinária, como que é a reação das pessoas que já alcançaram vida extraordinária em relação a algum problema? Eu percebo que nós temos vários exemplos a seguirmos e observarmos, né? É muito difícil tratar desse tema com uma resposta simples. Como você disse agora há pouco, eu estava acompanhando a sua locução e você falou que existem pessoas com vários problemas físicos, emocionais, né, problemas financeiros. Então é lógico que essa sua pergunta era uma pergunta específica, mas para problemas diversos. Então talvez a gente não consiga alcançar com uma resposta única a todos os problemas. Então deixo aqui já essa observação. Mas eu percebo o seguinte, que esta pessoa que já tem uma vida extraordinária e ela se depara para um problema, eu entendo que se ela não superar o problema é porque ela ainda não aprendeu a lidar com situações adversas. Então, uma mensagem que eu deixo é se preparar para o inesperado. Porque o esperado, todo mundo se prepara. Eu vivi um momento da minha vida, Jackson, em que eu acabei fazendo essa frase. Porque as pessoas, elas costumam trazer soluções, mas para situações aonde elas já viveram, aí é fácil. Então você tem, por exemplo, um tornado nos Estados Unidos, eles estão preparados. Você tem lá
os refúgios subterrâneos, você tem as casas de madeira, então você tem toda uma estrutura voltada para uma realidade que eles comumente já vivem. Então, para o problema que é esperado, você já tem solução. No Japão, os prédios são construídos, preparados para terremoto. Eu quero ver você se preparar para um problema que nunca aconteceu. E isso que é interessante. Então, para quem tem, na sua resposta, para quem tem uma vida extraordinária e ela se defronta, ou para quem não tem também, e ela se confronta com um problema, eu acho que a maior dificuldade é encontrar solução para um problema nunca enfrentado. Aí é que está a questão, porque eu vou ter que criar uma solução, eu vou ter que inovar, e para inovar, as minhas emoções, elas devem estar sob controle, porque o inesperado nos desestabiliza. Então eu entendo que para ter uma vida extraordinária, você precisa primeiro se preparar emocionalmente, psicologicamente, a nível de conhecimento também, porque quanto mais conhecimento você tem, mais ferramentas você vai ter para enfrentar diversos problemas. Você tem conhecimento, por exemplo, eu acompanho alguns programas seus, você ministra aulas sobre áreas financeiras, né? Como a pessoa pode conseguir sair do zero, do negativo. Você conhece desse assunto. Então, se você tiver um problema financeiro, com certeza você vai enfrentá-lo com mais facilidade. Então, eu acho que o conhecimento também ajuda em determinadas áreas, né? Então, eu entendo que é assim. Quem tem a vida extraordinária precisa se preparar para os eventos inesperados. E quem não tem, também precisa se preparar. E como seria o preparo para a vida extraordinária? Para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, muitas vezes a gente vai se deparar com situações que nunca foram enfrentadas. Ou o problema que a gente vive hoje é uma situação que você está enfrentando, que você nunca havia passado, mas isso tem machucado, isso tem trazido dificuldades para você. Eu vou trazer um exemplo muito claro aqui, sobre o que aconteceu comigo um tempo atrás. Eu comprei um carro para minha esposa poder andar, buscar os meus filhos na escola e fazer aquela correria básica. E eu fui indicado para comprar esse carro por um conhecido e tal. Só que quando eu comprei esse carro, rodei um pouco mais de 1.000 quilômetros com ele, fomos trocar o óleo e o carro começou a bater o motor. Quando aconteceu isso, surgiu um problema. E esse problema é agora aparente, é uma realidade sobre a minha vida. O que o Elias está falando é que como que agora eu vou saber resolver esse problema? Conhecimento. Como que agora eu vou saber lidar com esse problema? É como que você vai saber lidar com as suas emoções. Então vamos lá, é a mente e conhecimento. Então duas coisas que a gente precisa ter nas nossas vidas é o conhecimento e saber trabalhar a mente. Conhecimento. Eu sei que legalmente, mesmo que nós compramos de particular, nós temos aí que dar uma certa garantia de que a pessoa não está comprando não está comprando de nós algo que tem um problema, como chamam? Vício. Um vício oculto, né? Então, se você vendeu algo com vício oculto, certamente você você é participativo daquilo. Então, você tem que conhecer. Eu conhecia isso. Outra coisa é o conhecimento sobre como eu vou reagir. Então, eu vou ter que falar com o rapaz lá. Vou ter que falar com aquele cara que me vendeu o carro. Eu sei que ele tentou me enganar. Talvez seja isso, talvez a gente não sabe. Mas como que eu vou reagir? E se ele simplesmente quis me enganar mesmo e me enganou, como que eu vou agora tratar e lidar esse problema? Então vamos lá. Eu posso reagir de uma maneira brusca, indo atrás, falando eu quero os meus direitos, não quero saber, você me enganou, gritar, e muita gente faz isso. Mas eu posso também reagir de uma maneira mais branda, mais leve. E o extraordinário está justamente em você conhecer, saber o seguinte, nem tudo está perdido, eu tenho alguma chance de talvez reaver aquilo, conversando com a pessoa, ou talvez através de uma ação judicial, enfim.
E também conhecendo as minhas emoções. Se a pessoa ela não estiver disposta a resolver esse problema comigo, que foi ela que talvez causou isso, eu vou ter que agora saber lidar com as minhas emoções. Então veja, conhecimento e mente. E a mente bem trabalhada, você consegue trabalhar, trazer, vamos dizer assim, o extraordinário para dentro de uma situação que inicialmente ela pode ser crítica. Mas quando você consegue o conhecimento e consegue essa parte da mente bem trabalhada, você consegue aproximar o extraordinário daquela situação. E aí, se no final o jogo foi jogado, foi positivo ou negativo, você não sofreu. Não é assim? Teve um rapaz que eu gosto de contar essa história, que uma vez me procurou que ele tinha 40 anos de idade. Só que desde os 28 anos de idade, ele estava passando por um problema muito grande. Qual que era o problema dele? É que ele não havia casado. E ele queria casar. Ou seja, 12 anos que ele sofria porque ele não tinha casado. E aí nós batemos um papo e eu falei, e se você inverter essa situação? Por exemplo, você imagina se você está lá com 28 anos e agora você começa a desfrutar de uma vida que vale a pena ser vivida como solteiro. Eu estou falando aquilo que é prazeroso mesmo, não estou falando de algo perversão ou alguma coisa assim. Estou dizendo que você aproveitar o tempo de solteiro, porque são tempos na tua vida. E aí ele falou, nossa, então vamos voltar lá atrás, 28 anos. Imagina você 12 anos tendo vida extraordinária como solteiro. E você está lutando para que você tenha uma vida ruim, baseada, fundamentada sobre aquilo que ainda não aconteceu, que está lá na frente. E quem te garante que quando você casar, você vai ter vida extraordinária? E essa pessoa pensou e disse, realmente um negócio bem complicado, porque agora, se eu casar daqui a 2 anos, eu vou ter 2 anos de vida extraordinária. Então ele teve o conhecimento de entender que existem 2 formas de você lidar com tal situação, conhecimento. Ele poderia ter vivido uma vida ótima, satisfatória, uma vida extraordinária, feliz como solteiro. E depois que ele conheceu isso, ele então começou a mudar a mente dele, falando, realmente, é isso que vai acontecer. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é essa questão justamente do conhecimento, e o segundo ponto é a questão da mentalidade. Um ponto importante também que eu quero colocar dentro da vida extraordinária é nós criarmos um referencial do que é vida extraordinária. E aí precisamos tomar muito cuidado, porque se você, por exemplo, utilizar como referência vida extraordinária a de um artista de televisão, ou de uma novela, ou de alguém que teve um aparente sucesso, e você usar como modelo, como parâmetro a vida de outra pessoa, pode ser que você nunca alcance essa vida extraordinária, porque essa é a vida extraordinária daquela pessoa. Então você tem que descobrir qual que seria a tua vida extraordinária, como você vai viver a tua vida extraordinariamente. Eu entendo dessa forma. Porque de repente eu posso viver num contexto de problemas, por exemplo, minha vida foi assim. Eu digo isso porque minha vida foi assim, cheia de problemas. Eu nunca consegui nada fácil. Tudo com muita luta, com muito suor, pesquisando, estudando. Não é à toa que eu tenho várias profissões, porque eu sempre precisei solucionar problema. E acabei conseguindo me tornar advogado, resolvendo o problema das pessoas. Mas eu vivo uma vida extraordinária resolvendo problemas. Mas se eu fosse, por exemplo, pegar como parâmetro uma vida extraordinária de alguém que não tem problema, eu me decepcionaria, porque eu nunca iria conseguir uma vida extraordinária sem problemas, porque a minha vida é de problemas. Então, qual é a minha vida extraordinária? Resolver problemas. A minha vida. Então, eu tenho o meu contexto, e eu vejo também os seus vídeos falando sobre a individualidade, a pessoalidade, né? Em que a pessoa ela é um ser humano individual, com características de pessoalidade. Muito bacana a forma como você aborda nos teus vídeos, porque eu sempre vi dessa forma. Eu sempre tive uma vida extraordinária, sempre tive, com todos os meus problemas.
Porque eu sempre vivi extraordinariamente resolvendo os meus problemas, né? E muitas vezes nós interpretamos mal as questões da Bíblia, por exemplo. Quero fazer esse paralelo. Por quê? Porque se nós olharmos a Bíblia como um livro religioso, realmente tem um contexto pesado. Mas se você estudar a Bíblia num contexto de aprendizado sobre como as civilizações resolveram seus problemas, as ações e reações de cada indivíduo, cada personagem ali daqueles livros, como que eles enfrentaram seus problemas, quem obteve sucesso, quem não obteve sucesso. Se você voltar a sua visão para isso, você vai tirar várias lições, né, sobre os problemas e vai conseguir extrair, né, quem teve uma vida extraordinária e quem não teve uma vida extraordinária. E eu sempre me utilizo desse ensino para poder compreender que cada pessoa tem a sua vida, o seu chamado, o seu dom, a sua vocação, né? Eu me lembro que numa oportunidade eu era taxista e eu conversando com uma pessoa que ele não era padre, mas ele participava da Igreja Católica tem uma organização da Igreja Católica que eu esqueci o nome agora, já vou lembrar. E ele, contando do filho dele, ele diz o seguinte: olha, meu filho está no seminário, mas ele não foi aceito como padre. Ele não foi aceito como padre. E aí nós conversando no carro, todo mundo perguntou, mas por quê? Ele falou, não, porque ele não tem vocação. Chegaram à conclusão de que ele pode ser excelente como administrador dentro da própria instituição da Igreja Católica. Eu achei bacana esse exemplo dessa pessoa. Mas como padre, ele não tem vocação. Qual é a ideia que eu quero extrair desse exemplo? A vida extraordinária desta pessoa, com certeza, estará nesta profissão de administração. Se ele insistir como padre, ele vai se frustrar, porque ele vai estar contrariando a individualidade dele, a pessoalidade, a vocação dele. Então nós temos que nos encontrar primeiro. Primeiro nós precisamos nos encontrar. Nós somos perdidos. Estamos aí vagando, fazendo coisas, influenciados por influenciadores, mas não pensamos, não raciocinamos se essa influência ela vai agregar na minha vida, ela vai ser algo positivo, ou não, eu simplesmente vou fazendo, vou repetindo, vou consumindo, vou comprando. Saiu o modelo do celular, agora eu estou comprando. Saiu uma televisão nova, eu estou comprando. É um consumismo material e um consumismo intelectual. E aí eu não vou alcançar a vida extraordinária. A vida extraordinária está em eu me conhecer. Eu gosto, por exemplo, Jacques, eu gosto de dormir. Eu gosto de acordar 9 horas, 10 horas da manhã, acordar em paz, tranquilo, tomar um cafezinho, fazer uma leitura, fazer uma reflexão, e eu saio tranquilo. Essa é a minha vida extraordinária. Não adianta eu querer acordar. Já tentei acordar às 6 horas da manhã. Já tentei. Não dá certo. Não dá certo. Saio tonto na rua, bate carro, acontece tudo de ruim comigo. Então por que eu vou insistir numa vida que não é para mim, não é para o meu perfil biológico, intelectual, para minha alma? Não se enquadra com a minha individualidade. Não é bacana quando você coloca isso. Então eu acho que essa vida extraordinária também está baseada nisso, né? Na parte de você se conhecer primeiro, descobrir aonde você se sente bem. Tem uma colega que estudou comigo na faculdade, e nós até inicialmente, quando nos formamos, montamos uma sociedade. E no direito e na área imobiliária, né? E me dava muito bem com ela. O nosso projeto, nossa expectativa futura era no ramo do direito, na área imobiliária, tinha tudo para dar certo. Não deu certo. Passou um tempo, ela me ligou e disse: olha, eu estou muito feliz. Falei: que bacana. O que aconteceu? Me encontrei. Fiz um curso de estética e estou dando aula de estética. Estética facial, estética corporal. E
me encontrei, estou realizada. Olha que interessante. Estudou 5 anos o curso de Direito, terminou o curso, precisou encerrar e se descobriu. Ela tem uma vida extraordinária. Você vê que ela posta hoje, a Kátia, ela posta hoje, me perdoa aqui se não era para falar seu nome, Kátia, mas já falei. Ela posta no YouTube, eu sinto alegria na face dela. Ela vive uma vida extraordinária, creio eu, né? E olha que interessante, quando você se autoconhece, quando você entendeu o modo de fabricação que você, de fato, foi feito, foi fabricado, você consegue, depois de fazer 5 anos, depois de gastar, de investir, né? Não é gastar, porque todo conhecimento é um investimento. Depois de você conseguir passar... Percorrer um período desse, né? Percorrer um longo período desse, e aí você consegue se encontrar. E a vida extraordinária é justamente isso, é quando você se encontra. E às vezes, depois que você encontrou, ainda tem uma caminhada. Não é assim de uma hora para outra, muitas vezes. Às vezes você vai precisar caminhar. Mas a grande sacada é como que você se encontra. Como que você conseguiu se encontrar. Deixa eu aproveitar esse gancho seu. Por favor, não quero te interromper, mas já te interrompendo, né? Como dizia o Jô Soares. Eu vivi esse momento. Meio que natural. Mas eu tive sorte. Eu acho que eu tive sorte porque eu consegui ouvir o universo num determinado momento da minha vida. Eu tinha uma oficina de carros importados, e eu já vinha lutando há alguns anos ali com aquela oficina. E falar a verdade, eu gostava. Muito gostoso ter oficina de carro, funilaria, pintura, mecânica. Eu já tive mercearia, já fui vendedor, já fiz carreto na feira, vendi rosa no farol, já fiz tudo que você puder imaginar. Marido de aluguel, enfim. E eu vivia um momento de infelicidade. E todos que passavam na porta achavam que eu estava bem, porque eu tinha uma bela de uma empresa, uma oficina bem apresentada, e quem passava na porta tinha uma boa impressão da oficina e de tudo mais. Mas eu não estava bem, eu devia o aluguel, eu tinha uma vida completamente errada, uma vida com atitudes negativas, atitudes reprováveis, mas eu não tinha esta consciência. Isso é que é interessante. Eu não tinha essa consciência. Eu acreditava estar fazendo a coisa certa. Eu acreditava. Porque quando você está como empresário no Brasil, eu digo que empresário no Brasil, ele é bombeiro. Empresário do Brasil apaga incêndio todo dia. Empresário do Brasil é bombeiro. Você não tem uma estrutura, não tem capital de giro, você fica pagando. Paga aqui, paga lá, paga aqui, e tira para lá, e vai fazendo aquele giro, a engrenagem vai virando, e você vai pagando incêndio. Essa que é a vida do empresário no Brasil. E eu vivi essa vida. Um dia, eu atravessei a rua, olhei para a empresa, a fachada, e comecei a calcular o tempo e o custo que eu teria para alcançar um estágio onde eu pudesse ter lucro. Comecei a calcular. 5 anos, 6 anos, 7 anos. E eu ainda não era advogado, ainda queria terminar o curso, eu tinha um projeto de montar um escritório lá. Quando eu calculei o tempo, eu falei, é muito tempo. É muito tempo para eu começar a ganhar dinheiro, é muito investimento, é muito sacrifício. E aí eu comecei a pensar, aonde eu estou errando? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu fiz essa pergunta para mim. Quem eu sou? E eu pensei, eu respondi. Eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara bom, eu sou um cara legal. Tudo de bom eu pensei para mim. Aí depois veio uma outra pergunta na minha mente. Eu do outro lado da rua, olhando para a empresa. Tudo bem, eu sou tudo isso. Mas o que eu faço é tudo isso que eu sou? Aí eu vi que eu tinha um conflito individual interno. Eu era uma coisa interna, eu tinha realmente uma estrutura interior, mas eu não praticava aquela bondade, toda aquela excelência que eu me conjecturei ali, eu não praticava, eu não vivia. Eu era uma mentira. Eu cheguei à conclusão. E aí eu atravessei a rua,
fechei o portão da empresa e falei para minha mãe, fechei a empresa. Ela falou, por quê? Vamos parar de trabalhar? Eu falei, não, encerrei tudo. Parei com tudo. Simplesmente parei. Não aguento mais. Está tudo errado. E parei, entreguei os veículos que eu tinha, guardei todas as ferramentas, fui para casa e entrei numa crise existencial onde eu precisei me reencontrar. E só a partir dali que eu comecei a reconstruir a minha vida e reorganizar a minha vida e começar a viver realmente uma vida extraordinária. Como? Fazendo, agindo como eu realmente entendia que eu deveria ser. Honesto, sincero, trabalhador e deixando todas as práticas que não tinham nada a ver comigo, que eu fazia por circunstância. Porque você viver uma vida de fachada é uma vida triste, uma vida de fachada. Eu vejo a vida dos artistas, vida de fachada. Sorri ali na câmera, a vida do palhaço, né? Sorri para multidões, mas tem que encher a cara em casa. Então eu acredito que esse testemunho aqui, essa história que eu estou contando, é para mostrar para você que a vida extraordinária ela pode, não necessariamente, começar de uma autorreflexão, de você se conhecer e reconstruir. Você é dono de você. Você determina como vai ser o seu futuro. Você escreve a página do teu livro. Agora, o que é difícil, né? Talvez você que tem nos ouvido aí, nos escutado, nos acompanhado. O difícil é você tomar essa decisão. E eu vou te falar que isso é normal. Isso é algo normal. Você não vai saber tomar a decisão mesmo, de uma hora para outra. É difícil. Você vai precisar as duas coisas que eu falei. A primeira que é conhecer. E conhecer o quê? Conhecimento tem a ver com conhecer você. Você se autoconhecer. É o autoconhecimento. Então, quando você se descobre, que nem o Elias descobriu ali, que ele não nasceu para isso. Ele não nasceu, né? Ele estava vivendo uma vida que não era essa realidade dele. Agora a grande questão é, para que você nasceu? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? O que é que te faz viver uma vida extraordinária? O que te faz ter prazer? O que te faz ter alegria? E falar assim, cara, se eu faço isso, ou se eu executar isso durante a minha vida, isso eu vou chegar lá no final da minha vida e eu vou falar, cara, valeu a pena ter vivido. Eu construí uma história. Essa é a grande questão. Eu construí uma história todos os dias da minha vida. Isso que é legal, é exatamente, isso mesmo. Exatamente. Ele construiu, essa pessoa conseguiu construir uma história todos os dias da vida. Exatamente. Porque se você fica simplesmente sobrevivendo, você não vai conseguir ter uma vida extraordinária. E sobrevivendo não tem aplicação direta a você ter dinheiro ou não. Porque eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e elas são infelizes. São infelizes, totalmente infelizes. Quer dizer, ela passa a vida inteira buscando dinheiro, buscando condições, buscando uma profissão específica e depois se torna escravo daquela profissão, daquele dinheiro. Eu sei que tem alguém falando aí, lá, alguém que está ouvindo dizendo, é fácil falar que dinheiro não traz felicidade, dá o seu dinheiro para mim. Você não está entendendo o que nós estamos dizendo. Não é que o dinheiro ele traz conforto. E o conforto pode te trazer uma certa felicidade, mas não é a essência. O dinheiro é um instrumento da felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Você Exatamente. tem que estar bem consigo mesmo para estar feliz. Eu costumo dizer que o dinheiro é na carona do carro da vida extraordinária. Imagina que você está viajando, indo viajar e você tem muito dinheiro. Isso é muito bom, se o dinheiro for na carona do seu carro. Agora, se você dá direção para o dinheiro, com certeza aquele passeio da vida extraordinária, ele vai ir por água abaixo, ele vai bater, vai ter um acidente. Porque o dinheiro ele não consegue conduzir a vida extraordinária. Agora, você conduzindo a sua vida com dinheiro é algo muito bom. O problema é você dedicar a sua vida para ter dinheiro. E quando você vê que você tem dinheiro, você vê que ali não é a vida extraordinária. Ele não é a vida extraordinária. Ele é, claro, um instrumento que bem utilizado. Claro, e é muito bom. É muito bom você conseguir alcançar, né, conquistar algumas coisas. Isso, o dinheiro, nós vivemos no mundo. Tanto é que é um dos pilares que eu trabalho
aqui no método 3 em 1, que é o Alcance Vida Extraordinária. Eu trabalho muito bem essa área justamente para que a pessoa ela possa se fundamentar sobre uma estrutura com dinheiro. Dinheiro é muito bom, não é ruim. O problema é que as pessoas encontram no dinheiro a salvação da sua vida. Aí o que acontece? Vai ter dinheiro e vai ter muito problema. Eu perguntei para uma pessoa recentemente o que ela poderia fazer na vida dela, a partir de agora, para que ela tivesse essa vida extraordinária. Qual que era a ação que ela tinha que ter na vida dela, a partir de agora, para ela ter a vida extraordinária? Sabe o que ela me falou? Que ela seria e teria vida extraordinária se ela tivesse condições financeiras para que ela pudesse viajar. Aí eu perguntei, mas quantas viagens você já fez? Não fez muitas, não. Na verdade, ele nem lembrava. Então imagina só você buscando algo, dinheiro, nunca teve tanto dinheiro, nunca teve muito dinheiro. Aí você está buscando muito dinheiro para que você possa viajar. E a pessoa não tem certeza de que viajando vai trazer a vida extraordinária. Aí ela vai fazer um projeto, que nem o Elias fez ali, um projeto a longo prazo, de 5 anos, 6 anos. É muito tempo para eu ficar sofrendo. E sabe lá se depois que ele alcançasse, ele conseguiria ter uma vida extraordinária. Você está entendendo que o negócio parece uma ilusão de ótica. Cara, eu vou atrás do dinheiro, eu vou atrás de viajar para que eu encontre a vida extraordinária. Não, você vai encontrar a vida extraordinária se encontrando. O que te completa? Você sabe que você fez eu me lembrar da minha mãe. A minha mãe, ela passava por um momento muito difícil. Minha mãe já faleceu. Ela tinha um táxi também. E ela emprestou o carro para o meu irmão trabalhar. E os dois trabalhavam com o carro. Pensa numa época difícil. Minha mãe começou a jogar, se envolver com coisas que levavam o dinheiro dela. Enfim, e ela um dia conversando comigo, ela disse, me ajuda. Então, sua mãe falar para você, me ajuda, você para o mundo e vai olhar para sua mãe. Você fala, mãe, o que a senhora quer que eu faça? Me arruma um dinheiro. Se eu tivesse hoje um dinheiro, eu resolvia a minha vida. Ela falou isso. E eu me lembro muito bem que eu falei para ela, mãe, se hoje eu tivesse todo o dinheiro do mundo e desse na sua mão, eu não lhe ajudaria. Eu acho que eu lhe atrapalharia. Porque enquanto a senhora não se curar, o dinheiro é um problema para a senhora. Porque o dinheiro na mão de uma pessoa equilibrada é um instrumento muito bom. E o dinheiro na mão de um drogado? Imagina que você vai chegar, não que minha mãe fosse, não é isso, mas um viciado no jogo, uma pessoa viciada na prostituição. Imagina você dar dinheiro para uma pessoa dessa. Uma pessoa que não vive com a família e ela quer só ficar viajando, ela some de todo mundo, vai viajar, você dá o dinheiro e ela se distancia mais ainda da vida familiar. Então o dinheiro não é a solução do problema. Dentro do contexto que você está falando. Muitas pessoas se apoiam no dinheiro. Nós vivemos no sistema capitalista. Se você estiver num deserto, for abandonado, você vai com uma sacola de 5 milhões, você se perdeu no meio do nada. Chega um beduíno lá de camelo com um pote de 5 litros de água. Você está com a boca esturricada, o sol queimando, falta 5 minutos para você morrer. E aí vem aquele beduíno lá com aquele camelo todo capenga, mas ele tem 5 litros de água e você tem uma pasta com 5 milhões. Você dá os 5 milhões para sobreviver tomando a água? Quanto vale aquele dinheiro? Então veja que as coisas elas não têm valor. Nós atribuímos valores, né, às coisas. Então, quando você se conhece, atribui valor à sua vida, aquilo que você tem de melhor, que é a individualidade que o Jackson está falando. Você falou 3 pilares, né? Individualidade, a pessoalidade e a espiritualidade. E a espiritualidade. Então, quando você se apoia em conceitos que duram a vida inteira, porque o que tem dentro de você dura a vida inteira. Você morre com isso. Você morre com a tua inteligência, você morre com o teu conhecimento, você morre com as tuas lembranças, né? E isso é para sempre. O dinheiro não, ele é passageiro. Então, quando você se apoia
em bons relacionamentos, fazendo o bem, fazendo a caridade, se encontra, né? Porque precisa ter vocação para fazer caridade também. Tem gente que não sabe fazer caridade. Já percebeu isso? Tem gente que não sabe fazer caridade. Não sabe fazer caridade. Hã? Exatamente. Vai fazer caridade, estraga a vida do outro. Se mete na vida da pessoa, acaba estragando mais ainda a vida da pessoa. Vai dar palpite, dá dinheiro, empresta cartão, acha que está fazendo o bem, né? É isso mesmo. Hã? Então nós temos que... Essa conversa, Jacques, você tem um curso que fala sobre isso, né? Porque esse é um curso, não dá para aqui em meia hora de rádio nós podemos abordar todo o assunto. É um curso, e depois do curso, pós-graduação, doutorado, você tem que continuar praticando a evolução desse aprendizado, porque é dinâmico, está mudando, não é verdade? Agora, o que acontece? Eu tenho visto ao longo da minha caminhada muita gente que é peixe. E o peixe, ele precisa andar, ele precisa nadar. Ou ele precisa andar? Precisa nadar. E ele precisa estar dentro da água. Só que existe todo um contexto onde o peixe ele consegue ver árvores, porque na beira do lago, do rio, onde ele está, ele olha para cima e ele vê árvores. E se ele começar a se comparar muito, ele vai ver que na árvore tem os macacos. E os macacos vivem uma vida extraordinária lá na realidade deles. Só que o peixe é peixe. E ele precisa estar nadando dentro da água. Ele tem que buscar as verdades que estão inseridas dentro dele. Se ele ficar olhando muito para o macaco, ele vai sair da água e vai querer viver a vida extraordinária do macaco. E o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então é justamente isso que o Elias comentou. Se você entra numa realidade de vida sem se autoconhecer, sem perceber a verdade pela qual você foi fabricado, você vai sair da água achando porque disseram para você. E aí vendem as influências. O macaco, ele é cheio da grana, o macaco, ele é feliz, o macaco, ele viaja, tem que colocar dentro da caixinha. Aí o que acontece? Você entra para tentar ter a vida do macaco. Só que quando você chega na realidade do macaco, você morre. Ou às vezes você morre tentando chegar na realidade do macaco. Então o que a gente ensina muito isso? Qual que é a ideia? Você precisa se autoconhecer. Porque se você não conhecer o modelo de fabricação pela qual você foi feito, você vai se frustrar, é certo. Uma vez eu falei para um aluno, eu disse assim, cara, você disse que é muito difícil você encontrar a vida extraordinária da forma que você está buscando. E eu falo para você, não é difícil não. É impossível você chegar na vida extraordinária da forma que você está buscando. Porque é impossível um peixe ter vida extraordinária saindo da água e tentando viver a vida do macaco. É impossível, não é difícil não. As pessoas acham que é complicado. Não é complicado, é impossível. Não tem como, porque existe um método da fabricação, um modelo, como que a gente foi feito. Então eu tenho os meus dons, eu tenho meus talentos, eu tenho tudo aquilo que eu fui criado. E aquilo precisa estar dentro de mim e ser transportado para fora. Quando eu consigo, aí entra no que eu sempre falo, conheço essas verdades, agora é hora de você aplicar essas verdades. E aí, o que é muito difícil para as pessoas? É elas percorrerem o caminho para encontrar a vida extraordinária dentro daquilo que ela foi fabricada. E tem muitos alunos, Elias, que são advogados bem-sucedidos, médicos, pessoas que foram bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais. Só que num determinado momento ela está dentro daquela profissão, fazendo muita coisa, mas ela não consegue avançar na vida extraordinária. Por quê? Porque, na verdade, colocaram ela dentro de uma profissão. Ela se permitiu também, né? Óbvio, claro que todas as pessoas, elas são... A vítima é um pouco culpada também. Participativa. É participativa. Não é esse ponto, essa questão de vitimismo. Mas você precisa entender o seguinte, cara, uma vez que você colocou todo o seu campo... É difícil pessoas tomarem decisões que nem você tomou. Vou fechar a empresa e agora eu vou fazer aquilo pela qual eu fui fabricado. E nem é esse o modelo que nós ensinamos. Nós ensinamos você de passo a passo, você ir
né? E ir mudando, e transformando até você conseguir migrar para essa outra vida. É um percurso. É menos sofrido. É né? menos sofrido. Eu sofri. Mas tem gente que pode sofrer também, se dentro dela ela tem essa realidade pela qual ela foi fabricada. Porque no teu perfil é assim. Nós precisamos respeitar os perfis das pessoas. Não é um modelo que se pode aplicar para todas as pessoas. Exatamente. Então, esse modelo que foi aplicado talvez para o Elias, não se aplica para outras pessoas. Mas voltando aos alunos, as pessoas bem-sucedidas aqui, num contexto profissional, depois que ela tem uma carreira, uma vida, e ela consegue se enxergar, ela vai ver que talvez não era mais aquilo que ela tinha que fazer. E como que ela vai voltar atrás? Então, o que a gente sempre ensina é mais fácil você, antes de começar a projetar a tua vida extraordinária, você descobrir quem que você é. Porque aí você vai fazer todo um caminho, você vai percorrer o seu caminho voltado para aquilo que de fato você foi fabricado. Conhecimento sobre si. E depois você vai usar a tua mente para produzir aquilo que de fato você precisa produzir. E aí sim você consegue. Cara, se eu já nasci assim, se eu já vivo uma vida de acordo com a minha realidade, pela qual eu fui fabricado, agora para mim é muito mais fácil, porque eu sei que eu estou caminhando rumo àquilo que um dia vai me completar por completo. São momentos que vão te completando até você ter o todo. Mas nesse percurso, a vida extraordinária te alcança. E você sabe que você falou, nós vamos conversando e a mente vai rebuscando, né? E eu consigo extrair da minha vida e de todo o aprendizado que eu tive com várias profissões, com vários profissionais, pessoas que passaram pela minha vida, me deixaram muitos ensinos, né? E, por exemplo, na área da saúde, eu aprendi algo muito importante na área da saúde, que é o diagnóstico. E no diagnóstico, você faz anamnese. Anamnese é um relatório de perguntas do paciente que vão direcionar o profissional sobre o perfil do paciente. Então, um bom profissional, ele vai fazer uma anamnese para diagnosticar. Ele começa a conversar, bate um papo, você toma chá, não toma, você toma café, não toma, dorme tarde, acorda cedo, blá, 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 e você vai ver a rotina da pessoa. Através da rotina dela, você vai conseguir fazer uma leitura do perfil. Se sente dor de cabeça, não sente, é anamnese. A partir daí vai ter o diagnóstico. Então veja, eu aprendi isso na área da saúde. Mas nós não fazemos isto para nós, diariamente. Uma anamnese. Eu estou bem? Eu não estou bem? Quando eu como isso me faz bem? Quando eu falo isso para o Jackson gosta. Quando eu faço isso aqui para fulano, quando eu trabalho nesta área, as pessoas elas respondem de forma positiva. Então nós não fazemos essa leitura diária. E isso eu também encontrei na música. Porque eu percebi que aquele cantor lá, o Tim Maia, ele fazia assim, retorno, 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 né? Eu não sou bom para cantar, mas eu gosto de ouvir assim, a melodia, o compasso, eu observo. E ele ficava ali, retorno, 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 e eu observando, e ele... Por que esse cara fala tanto de retorno? Cara chato, mas não é. Você precisa ouvir o retorno da música para ver se você está no compasso, na melodia, na harmonia. Você que é músico, eu estou usando aqui a palavra certa, pode me corrigir. Né? Se você está no ritmo certo, se você não ouve o retorno, a música está o som, o instrumento está no ritmo, você está falando no outro ritmo. E no dia a dia da nossa vida, nós precisamos nos ouvir o retorno do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, de como eu estou dormindo. E aí isso vai te ajudar, porque é uma anamnese. É uma anamnese da vida extraordinária. Você vai se autoconhecer. E aí você vai saber da tua personalidade, como você fala, da tua individualidade. E não é fácil. Às vezes aí a pessoa tá nos escutando. Tem que se educar, né? Exatamente. Fala, cara, mas é muito difícil eu decidir. É muito difícil, claro. Por isso que a gente sempre fala que não é bom andar sozinho. Por isso que a gente sempre fala, não é bom você tentar por si só. Porque você tá cheio de conceitos. Você está cheio de... A formação do nosso cérebro, ele é extremamente interessante. Você, muitas vezes, foi manipulado, e não é maldade.
Não é porque você foi bobo, não. É porque você foi conduzido assim. Não, e é a própria estrutura do aprendizado. Você aprende Exatamente. ouvindo, vendo. Exatamente. Então, você foi construído. O ser humano, ele é fruto do meio que ele vive. Você é fruto do meio que você viveu. Você veio de uma família mais pobre, de uma família mais sofrida. Seu pai fumava, sua mãe bebia, sei lá, ué. Tudo isso influenciou no que você é hoje. E aí você pergunta, mas como que eu vou decidir então? Justamente por isso que a gente ensina as pessoas a elas se autoavaliarem, mas a autoavaliação tem todo uma estratégia para você se autoavaliar da maneira certa. Porque tem gente que acha que gosta de alguma coisa e não gosta. Às vezes tem gente que acha, eu já tive alunos, por exemplo, que não tinha habilidade para... A própria informação que está na cabeça dela engana ela. Exatamente. O eu dela engana ela. Exatamente. Faz ele pensar que aquilo é verdade. No meu meio, eu joguei futebol por um tempo, para quem conhece a minha história, eu até os meus 17 anos eu joguei futebol em alguns times, passei por alguns times. E engraçado que eu decidi e sabia que não era o que eu de fato queria fazer. Não queria ser jogador. Mas no contexto todo da minha vida, ali, da minha família e tal, era uma coisa boa. Eu fui até um pouco contrariado, eu estava contrariando a realidade pela qual eu vivia. E aí depois o meu sobrinho nasceu. E o nosso desejo era então que ele pudesse ser jogador. E quando ele chegou numa idade de já conseguir desenvolver com o futebol, eu fiz um teste com ele. Eu peguei a bola e joguei a bola assim para ver como que ele ia reagir. Ele já pegou todo desengonçado na mão. Aí eu falei muito claro para o meu pai, né, e para minha mãe ali, para o pessoal que estava ali, a minha família, e a gente brincou. Eu falei, olha, certamente o meu sobrinho não nasceu para o meio da bola. E pior que alguém que conhece um pouco mais sobre o mundo da bola precisa dar essa dica. Você imagina se ele fica achando que ele vai ter vida extraordinária, mas ele não nasceu com aquele dom. E isso é em todas as áreas também. Tem gente que acha que vai precisar. Às vezes é o filho que quer agradar o pai ou a mãe, quer numa profissão e... Numa vida, né? Cria uma vida para agradar os pais ou agradar alguém e é infeliz. E às vezes não é nem na maldade. Às vezes a pessoa acredita que é isso mesmo. Por isso que precisa ter, às vezes, profissionais que vão conduzir, experiências, outras óticas. Isso não é fácil. Justamente por isso que a gente tem conversado, falado, ensinado. A gente tem apresentado alguns depoimentos de pessoas que alcançaram vida extraordinária para que você possa, às vezes, se identificar com uma pessoa, com outra e falar, cara, será que é esse caminho? Mas lembra, é o conhecimento que vai te tirar. Sabe, e depois é a mente que vai te conduzir. Sabe como eu faço a leitura para saber se a minha vida está sendo extraordinária? Eu faço essa leitura. Não com esse título que você está pondo de vida extraordinária, mas eu faço essa leitura diariamente. Se por onde eu passei, eu deixei boas lembranças, boas construções, se eu fiz algo que realmente ajudou alguém e me ajudou, ou me ajudou, positivo, então eu tô conseguindo caminhar numa vida extraordinária, de passo a passo. Presente bem vivido, passado e futuro garantido. Se você viver o presente bem vivido, você garante o teu passado e você garante o teu futuro. Porque um presente bem vivido, você já está semeando para garantir o resultado futuro. Você trabalhou bem hoje, amanhã você pode acordar mais tarde. E um dia você vai olhar para trás, você vai ter um passado bom. Então o presente determina o teu passado e o teu futuro. Eu fiz essa frase num momento difícil da minha vida. Então eu, quando passo em alguns lugares, eu sempre procuro deixar boas lembranças. Nem todo mundo é capaz de observar isso, mas é outra coisa importante que eu quero já estamos finalizando, né? Estamos quase no horário. Cara, uma coisa que é importante, meu, e é para você que ouve a gente aqui, que acompanha aqui o canal do Jackson, porque você fala muito sobre, em outras palavras, nos teus cursos, eu observo isso que você fala. Obediência. Se você não obedece os critérios que você apresenta, porque você tem nos teus cursos uma metodologia.
E nessa metodologia, você conduz a pessoa para o resultado final. É o que você estava falando aqui de como fazer, não é? Uhum. Mas, muitas vezes, a pessoa não é obediente, cara. Ela não é obediente com ela. Ela tem um problema dentro de si, nós temos isso conosco, que é o da desobediência. Você fala, vou acordar amanhã cedo. Você não acorda. Ah, eu vou pagar minha conta em dia. Você não paga. Você gasta seu dinheiro com tudo, mas não paga suas contas. Tudo é desobediência. Você não consegue se obedecer. Veja, uma pessoa que não se obedece, que não tem uma vida disciplinada, como que ela vai fazer um curso? Aprender algo? Ela não ouve, ela não escuta. Ela é desobediente. Ela quer tudo o contrário. Ela está fora do caminho do sucesso. Ela está contra o ritmo do rio. Sabe o cara que luta contra a maré? Que é outro segredo para você não afundar. Sabia que é um segredo para você não morrer afogado em rio? Em rio. É um segredo. As pessoas morrem porque elas caem no rio e elas querem lutar contra a correnteza. Ela não percebe. É um instinto humano lutar contra a correnteza. E aí você morre. Ou você vai atravessar o rio nadando, você quer lutar, você quer atravessar reto. Você não pode atravessar o rio nadando reto. Você tem que ir só nadando, deixando a correnteza te levar, você vai parar lá embaixo, do outro lado da margem. Porque você deixa o rio te levar. Mas o teimoso, cara, o desobediente, ele não quer seguir o rumo do rio. E às vezes ele não sabe nem nadar, Nem nadar. E ele viu outro que atravessou nadando, respeitando o conceito certo, só que o correto para a vida dele era ou aprender a nadar, mas talvez não era o caminho, Sim. Porque se ele, dependendo da idade, ele não consegue mais. É outro caso. Mas se ele não consegue nadar, ele tem que construir uma ponte. Pois é. E aí esse é o caminho, é isso que as pessoas precisam entender. Cara, se eu não sei nadar, eu vou ter que entender de um professor que vai ensinar. E que te vai dar técnica. Ou alguém que traz uma técnica, pelo menos para eu não ser um nadador profissional. Superar a tua deficiência. Exatamente. Olha. Ou então, se você não é por esse lado, se não é essa a sua característica, agora como que eu vou construir a ponte? É um outro canal, é um construtor. É alguém que vai entender de como levar de um ponto para o outro ponto para que você possa percorrer aquele percurso. Então é justamente isso que a gente tem entendido. E qual que é o problema também da maioria das pessoas? Elas acham que só de ouvir uma pessoa falando tem que atravessar o rio agora não contra a correnteza, mas levando o fluxo do rio para atravessar. E ela acha que está tudo certo e ela para ali. Só que ela não entendeu outra parte, se você sabe nadar. E aí ela não passou para outra parte. E se você não sabe, calma que a gente vai te ensinar. Ou vai te carregar. E na outra parte ainda, se você não sabe nadar, não tem como. Cara, a gente já construiu um bote. Ou vem comigo que eu te levo. E tem gente preparada para te levar. Então essa é a grande questão. Você não precisa nadar. E é fácil de ser, cara, atravessa. E hoje tem muito disso, Elias. Tem muita gente que fala assim, cara, sabe como que você vai viver a vida extraordinária que está lá no outro lado do rio? Como? Atravessando o rio. Então, cara, persista, tenha vontade, tenha força. Você morre afogado. Que você vai... Cara, se você não diz como... é isso que eu contrario fazer a leitura da muito essas pessoas. E eu digo que eu sou um diferencial quando eu apresento os meus cursos, porque eu não quero só que a pessoa saiba que precisa ir para o outro lado por meio do nado. Ela precisa entender como que ela vai fazer isso. Então, grava isso que eu estou te falando. Se a pessoa te diz que você tem que fazer de uma maneira, mas não te ensina como, essa pessoa ela não é confiável. Porque o como é de fato que vai te transportar para lá. Não você saber, todo mundo sabe. É o processo. Porque todo mundo sabe que precisa atravessar o rio, precisa ou nadar, ou passar pela ponte, ou alguém carregar. Mas como que vai ser feito? Como que se aplica isso? Porque se é um bote de um local só, eu não vou poder te carregar. Você tem que saber isso ali. Então é isso que a gente está propondo. Você conseguir, de fato, entender o que você está vivendo, conhecimento, e depois você perceber como que você vai fazer isso por meio de uma maneira lógica. E essa lógica, muitas vezes, não é indo sozinho, você precisa estar com alguém que de fato vai te conduzir a isso.
Gente, muito obrigado. Desculpa aí. O Elias quer falar alguma coisa para encerrar? Não tem fim. Nossa conversa não tem fim, já. E agora começou a ficar bom. Não, eu montei a Associação Cristã ProBem por conta disso, porque eu queria oferecer para as pessoas uma assessoria individualizada, para você trabalhar o individual da pessoa, poder orientar a pessoa. No seu caso, é diferente. Então, no seu caso, eu, por exemplo, morei numa época onde as ruas eram de barro, eram todas as ruas de barro. Então, eu precisava acordar mais cedo, colocar saquinho plástico no pé, porque ia sujar de barro o sapato. Então, veja que a logística para eu chegar no trabalho, ela era completamente diferente da logística de alguém que morava perto do trabalho. Então, eu não sei qual a sua dificuldade. Nós damos aqui, e através dos seus cursos, você realmente consegue oferecer fórmulas para alcançar um êxito muito próximo. Mas não tenha dúvida que se você, inicialmente, conhecer as suas limitações, você com certeza vai descobrir qual é o melhor curso, por onde começar, qual o tempo que você vai levar, não vai exigir de você mais do que você não pode dar, não vai se frustrar, e você vai ter uma vida excelente no teu dia a dia. Você vai falar, eu estou dando o meu melhor aqui, esse é o meu melhor. E amanhã o meu melhor vai ser 2 vezes, porque eu já dei o meu melhor hoje, amanhã é uma milha a mais, né? Muito obrigado, viu, Jacques, pelo convite. É isso aí. Gente, muito obrigado por hoje. Grave o que eu falei aqui. Se alguém te fala como que você vai chegar, você pode confiar. Mas ele só te fala o que é, não tem como confiar. A vida extraordinária está lá do outro lado, mas você vai ter que atravessar o rio. Só que para atravessar o rio, tem um percurso para que isso aconteça. A gente precisa entender se você sabe nadar, o que você tem que fazer, qual que é o caminho. Então é isso que você tem que começar a observar a partir de hoje. Começa a pensar nisso. Cara, quem que eu sou? Qual que é o conhecimento que eu tenho sobre isso? Segundo, qual que vai ser o caminho? E isso é pelo meio da nossa mente que nós vamos conseguir fazer essa caminhada. Então por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal da Rádio Mais FM. Muito obrigado, pessoal que tem me acompanhado aí. Meus alunos, meus seguidores. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado por esse espaço todo. Então, fiquem com Deus, para quem acredita, e até o próximo momento aí que nós vamos estar juntos, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.